O padre João Batista, da paróquia Nossa Senhora do Rosário, celebrou neste dia 13 de junho o terceiro dia do Tríduo Anhá Chica no espaço Casa Cidadã Papa Francisco, em Varginha. O deputado estadual professor Cleiton, familiares e amigos da comunidade participaram da Eucaristia. Dia 14 de junho é o dia da Beata Francisca de Paula de Jesus, a luminosa discípula do Senhor, em Anhá Chica. Arrancarei um broto e o plantarei sobre um monte alto e elevado. As leituras foram do 11º domingo do tempo comum. A primeira, tirada da profecia de Ezequiel, fala da interferência de Deus plantando um broto de cedro em um alto bem elevado, e esse cedro dando abrigo aos pássaros e seus ninhos. À sombra de sua ramagem, as aves farão ninhos, e todas as árvores do campo saberão que eu sou o Senhor. Como é bom agradecermos ao Senhor. O Salmo 91, um agradecimento a Deus. Irmãos, estamos sempre cheios de confiança e bem lembrados de que, enquanto morarmos no corpo, somos peregrinos. A segunda leitura nos dizendo que o corpo é essencial ao homem, por isso a ressurreição. Não existe homem sem corpo. Nós estamos cheios de confiança e preferimos deixar a moradia do nosso corpo para ir morar junto do Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. O Evangelho de São Marcos sobre a semente que germina mesmo quando o agricultor está dormindo. Devemos confiar em Deus e na providência. Com paciência e na hora de Deus, os frutos irão aparecer. Jesus usava muito o gênero literário de parábolas, que por meio delas ele queria transmitir uma mensagem. Como temos também o gênero apocalíptico, outros mais, como a novela no livro de Esther. Mas qual a realidade que está por meio desta mensagem que está no texto? Eu me recordo, lá em São Paulo, começou no interior de São Paulo, é muito forte ali na região, o PLC, que é um treinamento para liderança cristã. E há uns 4 anos atrás eu fui convidado para presidir a missa para aqueles jovens. E estando ali com eles, eu lembrei um fato que aconteceu quando eu fui para o Mato Grosso, padre recém-ordenado, que a minha primeira paixão era ser missionário naquela região, e lá eu fui. E aí nós fizemos uma missão jovem, e foi um grupo de padres, religiosos e alguns jovens. E tinha uma colega de São Paulo, morou sempre na Grande São Paulo, e a curiosidade, que acho que foi a primeira vez que foi para o interior, ela queria conhecer um pé de mandioca. Mas o que a criatura quer conhecer um pé de mandioca? E eu me recordo que eu fui num bairro, Jardim América, da casa da Dona Carmen, e ela tinha no fundo da casa dela uma plantação de mandioca. E fomos lá com essa jovem de São Paulo, e foi a pior decepção da vida dela. Na cabeça dela, a mandioca dava igual banana em penca no pé. Mas aí você conversando com essa jovem, você entendia, na cultura dela, ela nunca teve a oportunidade de ir para o interior. Né? E assim acontece quando a gente está diante do texto da Sagrada Escritura, que fala de pastor, que fala de ovelhas, que fala de semente. Naquele contexto, as pessoas compreendiam o que Jesus vai dizer. Ela vai pregar para um grupo de jovens no centro de São Paulo, até você ajudar a entender o que é semente e o que é terra. Alguns deles compreendem livros, mas nunca teve contato. E não se engane que isso acontece. Mas para compreender o texto da palavra de Deus, nós temos que usar também a nossa imaginação. Então veja o contexto da primeira leitura. O povo de Israel estava no exílio da Babilônia.
é o segundo momento mais trágico na vida do povo de Israel. Primeiro, quando eles foram escravizados lá na terra do Egito. O povo faz uma oração, que está em Êxodo capítulo 12. Deus ouve o clamor do seu povo e liberta o povo de Deus. Qual foi a grande conquista do povo de Deus? A terra de Israel. A conquista da terra prometida. E aí o povo começou a se organizar como povo, como sociedade. Para eles ali era o céu, era o paraíso, nós temos tudo. Mas próximos a essa terra havia o império da Babilônia, que havia o imperador Nabucodonosor, que ele invadiu a terra onde estava o povo de Deus, tira o povo de Deus dali e começa, resumindo a história, um novo sofrimento na história do povo de Israel. E qual foi o lamento do povo? Como diz o mineiro do interior, né? O povo ficava resmungando contra Deus. Até Deus nos abandonou, nós perdemos tudo. Mas aí entra a ação de Deus, bem no contexto da história do povo, quando Sedecias governava o povo de Deus, e com isso também desviou do projeto de Deus. Mas aí Deus vem dizer que Ele nunca nos abandona, mesmo em momentos de aflição. E aí, para que Deus revele o seu projeto, Ele envia profetas, entre eles Ezequiel, que tem a missão de reanimar o povo de Deus para dizer, olha, como que é a ação de Deus na vida do seu povo. Então eu vou pegar um broto de um cedro, vou plantar na alta montanha de Israel, e ali começa a cidade de Jerusalém. Então o que o texto quer dizer isso? Quem é o broto? Quem é o cedro? É o povo de Israel, que vai ser tirado daquela situação de opressão e vai ser plantado novamente na sua terra. E qual que é a expectativa de Deus? É para que esse povo possa produzir frutos. E qual era a expectativa de Deus para que esse povo pudesse produzir frutos? Cumprir os 10 mandamentos. É o contexto da nossa primeira leitura, que tem a ver também com o Evangelho. Na primeira leitura, então, quem que é o agricultor? É Deus. Havia terra. Quem foi plantado na terra? O povo de Israel. Então ali eles viram que Deus, Ele não abandona, mas Deus sempre está presente, do jeito dele. No entanto, a iniciativa é sempre divina, mas precisa da reação humana. E quando o ser humano colabora, ele dá tudo. E assim Jesus, Ele conta 2 histórias para mostrar essa realidade. A semente, que Jesus diz no Evangelho, é a palavra de Deus, é o próprio Evangelho. No Evangelho, quem que é o agricultor? É o próprio Cristo. Antes da sua ascensão, Jesus ele convidou um grupo de 11 agricultores para também ajudar a semear a semente do Evangelho, que eram os apóstolos. 11 porque Judas não estava mais com ele, porque não havia compreendido o projeto de Deus. E aí o que Jesus disse para eles? Afinal, ele deu um mandato, né? Ele usou o verbo no imperativo, ide. Eu estou mandando ir a todas as nações e anunciar a todos a boa nova. Naquele momento, os apóstolos também receberam a missão de ser agricultores, de sair pelo mundo para semear a semente do Evangelho. Mas onde que ele foi semear a semente do Evangelho? Nos terrenos que são os corações de cada cristão e cristã. E o que Deus espera de nós ao acolher o Evangelho? Quando Jesus diz, e façam com que todos sejam meus discípulos e discípulas. Por isso a igreja ela tem a missão de evangelizar. A evangelização é a grande semeadura da semente, que é a palavra de Deus, que é semeada no coração dos fiéis. E o que Deus espera de nós? Ele espera que nós produzamos fruto. Mas como que nós produzamos fruto? É a consequência da nossa vida diante da realidade que nós enfrentamos com a palavra de Deus que nós recebemos. O Senhor espera de nós que nós produzamos fruto. E a consequência desse fruto é estabelecer o reino de Deus. O reino de Deus é um ambiente onde se estabelece relações fraternas e humanas. E isso é possível quando nós acolhemos a palavra, e a palavra faz com que nós nos tornemos cristãos e cristãs virtuosos, ou seja, temos a inclinação para fazer o bem. O fruto
é não criticar, mas perdoar e acolher. É ser misericordioso, como Jesus é misericordioso. Sendo assim, nos ambientes onde nós estamos, o reino de Deus está ali presente. Então Jesus conta essas histórias para dizer qual é o desejo de Deus. Que o reino esteja presente no nosso meio. Esse momento agora é um sinal do reino de Deus. Ninguém está aqui com disputa, com briga. Não, nós estamos aqui no momento de oração. Isso é um sinal que o reino de Deus está presente em nosso meio. É isso que o Senhor espera de nós, que nós produzamos frutos. E aí essa semente era semeada no coração de todos, assim como foi no coração de Padre Vitor, assim como foi da Beata e da Chica. Por que a gente reza hoje para essas pessoas que são referência para nós? Para dizer que quando a semente ela cai em terra boa, ela produz frutos, como aconteceu na vida da Beata e a Chica e como aconteceu na vida de Padre Vitor. Cabe a nós, como devotos, não simplesmente vislumbrar da vida de Padre Vitor e de Beata e a Chica, mas aprender com eles. Qual é o efeito da semente da palavra de Deus que caiu na minha vida, como caiu na vida, no coração de Beata e a Chica e Padre Vitor? Se eles chegaram à honra dos altares, quem diz que isso não é para nós também? O que nos faz ser diferente de Beato, Padre Vitor e da Beata e a Chica? É os frutos que eles produziram na vida deles. Na simplicidade, que é algo em comum eles têm. Na simplicidade, mas souberam produzir frutos. Porque eles mostram para nós que às vezes a gente busca milagres de Deus em coisas extraordinárias. Padre Vitor e Beata e a Chica, que receberam a semente do Evangelho, nos ensinam que o extraordinário, ele acontece no ordinário da vida. Quando a gente faz bem o ordinário da vida, o extraordinário ele acontece. Quem vive atrás do extraordinário não vai alcançar nada. Porque é no ordinário da vida, onde a semente é semeada, que a graça de Deus acontece. E para isso a gente tem que ter paciência. Nem todos hoje têm tanta paciência assim, que até a semente a gente quer produzir, quer colocar tanta coisa nela, que quanto produzir mais rápido, melhor. Não, mas ela é paciente. Ela cai na terra, ela germina, depois ela vai brotando. E às vezes na vida é preciso agir assim, com paciência, paciência e paciência. Assim como o povo de Israel, que viveu no tempo do exílio e aprendeu também com isso, que é um exílio pior do que esse que nós estamos vivendo já faz mais de um ano. Se a gente não sair melhor desse exílio, Deus não sabe mais o que faz para gente. Embora a gente também às vezes desobedece. Qual é o fruto que Deus espera? Deus ele age, mas ele espera também a colaboração do ser humano. Então que Deus, nesta liturgia, nos ajude a compreender quais foram os efeitos da semente semeada na vida de Beata e a Chica, e também lembramos do Padre Vitor, mas sobretudo na vida de Beata e a Chica, para que a gente também possa seguir o exemplo dela. O maior exemplo dela é a comunicação com Deus, porque ela rezava com fé. Quem reza com fé é quem reza com convicção. Como o povo de Israel teve a convicção que Deus ouviu o clamor. E quando Deus ouve, Deus nos atende. No ordinário da vida. O extraordinário, ele é uma consequência. Que assim seja. Jesus, fonte de misericórdia que jorra no tempo. Jesus, o Filho da Rainha. Jesus, rosto divino do homem. Jesus, rosto humano de Deus. Chego muitas vezes
sei, ó meu Senhor, comungo, pois preciso de ti. Quando faltei à missa, eu fugia de mim, de ti, mas agora eu voltei, por favor, aceita-me. Jesus, fonte de misericórdia que jorra no tempo. Jesus, o filho da rainha. Jesus, rosto divino do homem. Jesus, rosto humano de Deus. Nós agradecemos muito a sua presença. Pedimos a Deus e a Padre Vitor e a nossa querida Beata Inha Chica, nosso Beato Padre Vitor, e que Ele conceda muitas graças e muitas bênçãos. Eu só queria aproveitar a oportunidade, chegou hoje de madrugada para nós, o nosso livro que nós escrevemos sobre a Beata Inha Chica. Teremos a ocasião depois de fazer um lançamento e que nós dividiremos a nossa campanha com a Paróquia do Rosário, com certeza. Uma campanha social que envolverá alimentos e nós destinaremos para a sua comunidade. Eu gostaria de convidar o deputado Cleiton para fazer o agradecimento ao senhor, o professor Cleiton, ele que esteve com Covid no mês de março e rogou tanto a Inha Chica para que lhe curasse, né, pedindo a Deus a cura e intercedesse a Inha Chica pela sua pessoa. E também eu gostaria de dizer a todas as pessoas que eu trouxe os envelopes para que nós pudéssemos fazer a doação para a comunidade da Inha Chica, a fim de cobrirmos as despesas do que está faltando. Então, por favor, quem quiser participar da nossa campanha de doação, nós temos o objetivo de arrecadar R$1.000 para entregarmos à comunidade da Inha Chica, tá bom? Está aqui os envelopes em branco comigo. E vou passar ao senhor. Muito obrigado por o senhor nos acolher aqui. Que Deus abençoe o seu mandato, o seu trabalho em favor da comunidade, principalmente no momento como esse que nós vivemos. Pedir licença para tirar a máscara um pouco, pessoal. Bom, Marcelo, primeiro eu que tenho que te agradecer por usar esse espaço que nós chamamos de Casa Cidadã Papa Francisco, porque é ele que tem orientado, é ele que tem inspirado o nosso mandato. Eu quero te agradecer por trazer algumas pessoas aqui que me fizeram reviver a minha história. Estava olhando ali, se hoje eu sou um católico fervoroso, eu devo a algumas pessoas que estão aqui, entre elas a nossa querida tia Célia Solange, que foi coordenadora da catequese. Eu e Elaine começamos a namorar, eu tinha 14 a 13 anos, e nós ainda fazíamos catequese quando a tia Célia coordenava a catequese na paróquia do Divino. Nós temos algumas pessoas aqui também de muito longe. O Vladimir está com o filho dele, cadê o Vladimir? Está ali. O Vladimir veio lá de Alvorada, Rio Grande do Sul, pessoal, para trazer, como é que chamou? O filhão mesmo? João Paulo. O João, Terceiro. para fazer teste aí essa semana no VEC. Ele é membro lá da negritude do meu partido, lá no Rio Grande do Sul. Nos conhecemos através de um amigo em comum. Temos aqui o Ricardo Cariello, que é um jornalista católico de São Paulo, que saiu 3 horas da manhã de São Paulo para fazer uma entrevista comigo hoje sobre Lago de Furnas, entre outras coisas. Muito obrigado pela presença, obrigado pela presença de cada um. E é breve o que eu vou dizer, mas eu não poderia, Marcelo, de testemunhar o que eu vivi. Nós estamos num momento muito complicado da nossa história, da nossa vida, da nossa existência. E eu contraí o Covid pela 2ª vez, no final de fevereiro, início de março, e literalmente eu estive à beira da morte. Inclusive os médicos diziam, entre eles, que eu não sairia vivo. Mas foi o momento de me agarrar na fé. E entre as figuras que, de certa forma, orientam a minha fé, uma delas é a Beata Inha Chica. E não tinha um evangelho melhor para encerrar esse período e antecipar o dia dela do que o evangelho de hoje. Sabe, padre, se tem um evangelho que, para mim, se identifica com a vida de Inha Chica, é o evangelho de hoje.
essa genética bíblica do grão de mostarda, onde a menor das sementes se transforma numa árvore frondosa, onde os pássaros vêm se aninhar. Essa é a história de Inha Chica. Mulher negra, pobre, filha de escravos saídos de Benguela, e que foi capaz de dar orientação para grandes empresários e fazendeiros do país inteiro, que a procuravam para ouvir a sua clarividência, o dom que ela tinha de dar conselhos. Ao mesmo tempo, aquela obra magnífica que está lá. E isso me faz lembrar também a figura e o papel do padre. O senhor que também tem a sua história de luta para chegar onde o senhor chegou, e hoje à frente de uma das paróquias mais importantes da nossa diocese, carregando inclusive uma missão árdua, que é a missão de honrar o nome de um dos maiores católicos sociais da nossa história, chamado Padre Leão. Então, muito obrigado pelo seu sim, obrigado por estar aqui nesse momento tão difícil. Eu resgatei uma obra estava perdida lá na minha estante, chamado O Homem Diante da Morte. O título é um pouco pesado, Marcelo, mas ele traz muito alento, porque ele faz uma reflexão que é uma reflexão importante que nós devemos fazer. A sociedade ocidental, ela transformou a morte em tabu, mas a morte não é um tabu, a morte faz parte do ciclo vital. Só que nós não conseguimos imaginar aqui, cada um de nós não conseguimos pensar naquilo que acontecia no Ocidente antigo, no Ocidente medieval, até o início da Idade Moderna. Quantas vezes nós já vimos em filmes, em séries, alguém da família moribundo, pronto para dar o último suspiro, e as pessoas em volta dela, esperando aquilo acontecer dentro da normalidade. E aí, esse livro, O Homem Diante da Morte, que é de um historiador francês, o Philippe Arrier, ele tem mais de 600 páginas. Mas as mais de 600 páginas se resumem a uma frase. Por que as pessoas não querem falar sobre a morte? Por que as pessoas transformaram a morte em um tabu? Porque para falar da morte, a gente precisa falar sobre a vida. E precisa falar sobre o que nós temos feito com a nossa vida. E a Chica é uma inspiração para isso. A Chica é uma inspiração para que nós olharmos para essa pobre mulher, para essa mulher guerreira que nos inspira a olharmos para a nossa vida e pensarmos o que eu tenho feito dela e como eu tenho dado significado à minha vida, sobretudo para fazer a diferença na vida das pessoas. Deus abençoe a cada um, obrigado pela presença, obrigado, Marcelo, por nos proporcionar isso aqui. A Dani, tanta gente que faz muito tempo que eu não via, é uma grande alegria estar com vocês aqui. A Odila disse que estava com saudade do meu pai e da minha mãe, pode matar a saudade depois da missa, sem aglomeração, né? Mas eu louvo a Deus pela vida do Senhor, pela vida do Marcelo, pela vida de cada um aqui, que nos proporciona esse pequeno momento de sacrifício, porque eu fiquei no sol ali, não foi um grande sacrifício, muito pouco perto do que Jesus fez por cada um de nós. Amém. Vamos rezar então a oração da Beata Inha Chica, que tem apoio, irmãos, juntos. Deus, nosso Pai, vós revelais as riquezas do vosso reino aos pobres e simples. Assim agraciastes a bem-aventurada Francisca de Paula de Jesus e a Chica com inúmeros dons, fé profunda, amor ao próximo e grande sabedoria. Amou a Igreja e manteve uma filial devoção à Imaculada Conceição. Por sua intercessão, concedei-nos a graça de que precisamos. Concluamos com a oração à Imaculada Conceição. Juntos. Virgem da Conceição, vós fostes aquela Senhora que entrou no céu vestida de sol, calçada de lua, coroada de estrelas e cercada de anjos. Vós prometestes ao anjo Gabriel que socorreis a todo aquele que invocasse vosso santo nome. Agora é a ocasião. Valei-me, Senhora da Conceição. Valei-me, Senhora da Conceição.
valei-me, Senhora da Conceição. Imaculada Maria de Deus, coração pobre acolhendo Jesus. Imaculada Maria do povo, Mãe dos aflitos que estão junto à cruz. Beata Inhaxica, Beata Inhaxica, Beata Inhaxica,